Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 24 de maio, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 28 ao 38. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio, aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos de que durante 3 anos, dia e noite com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem da sua graça, que tem poder para edificar e dar herança a todos que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhe haverem dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar o dia de cada um de vocês. Eu fiz questão de partilhar hoje essa pregação da primeira leitura, porque ela traz uma mensagem também muito atual e é muito parecida com o Evangelho, mas vai falar de um momento em que São Paulo, diante dos irmãos e dos anciãos da igreja de Éfeso, ele vai fazer uma exortação e uma despedida, porque estava chegando o fim da sua missão. E Paulo, então, ele vai falar de coisas que, em nome de Jesus, ele realizou, e vai deixar recomendações para aquela igreja que vale muito hoje para a nossa vida. Primeiro, São Paulo vai dizer aos anciãos, aqueles que estavam responsáveis pela igreja naquela cidade, que eles deviam cuidar deles mesmos e de todo o rebanho, que foi confiado a cada um deles como guardas. E eles foram chamados como pastores para pastorear a igreja de Deus. E São Paulo vai dizer categoricamente: a igreja que Deus adquiriu através do sangue do seu próprio Filho. Meu irmão e minha irmã, essa mensagem é uma mensagem muito atual para nós. Por quê? Porque hoje também nós precisamos estar atentos e nós precisamos interceder muito pelos nossos líderes, por nossos padres, por nossos bispos, pelas lideranças da igreja, aqueles que foram constituídos em autoridade, porque a missão dos pastores é cuidar deles mesmos e cuidar do rebanho, o rebanho que foi o próprio Senhor que deu a eles para guardar, para pastorear. E esse rebanho, que sou eu e você, nós somos adquiridos pelo sangue de Jesus, nós somos comprados com o sangue de Jesus. E por isso, aqueles que foram constituídos em autoridade
tem uma grande missão. Essa missão de cuidar, essa missão de zelar do rebanho. Por quê? São Paulo vai falar de algo que ele estava profetizando que aconteceria e que no mundo, na nossa atualidade, tem acontecido muito. Ele vai dizer: eu sei que depois que eu for embora, vão aparecer lobos ferozes que não vão poupar o rebanho. E além disso, pior, pessoas do próprio meio vão vir com doutrinas perversas e vão arrastar multidões atrás de si. Veja bem, meus irmãos, o que São Paulo já profetizava: os lobos de fora e os lobos de dentro. Porque o que nós temos visto hoje? Nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas fazendo da fé um comércio. Muitas pessoas prometendo coisas para os outros com falsas promessas. Muitas pessoas arrastando multidões atrás de si e não para o Senhor. E isso é muito sério, porque nós pertencemos a Cristo, foi Ele que nos comprou. E os lobos, eles vêm para destruir o rebanho. E aqueles que vêm com doutrinas perversas, com doutrinas contrárias à verdade, para enganar, para arrebatar e arrebanhar pessoas para si, com outros interesses, que não são o de evangelizar e o de resgatar vidas para o Senhor. É por isso que algumas vezes eu alerto vocês aqui sobre esse cuidado, sobre o cuidado com o que nós ouvimos e de quem nós ouvimos. Nós precisamos estar muito atentos, porque infelizmente o mundo está cheio de falsos profetas, de pessoas que usam do nome de Deus para enganar, para roubar, para destruir. Pessoas que se colocam como sendo o centro, pessoas que colocam os outros dependente deles, com um propósito de tirar coisas materiais dessas pessoas. Existem pessoas tão simples no nosso meio, que muitas vezes, sem saber, se deixam até enganar por esses falsos profetas, por essas doutrinas perversas, que tiram a fé verdadeira, a fé autêntica do coração das pessoas. E Paulo então vai alertar a igreja de Éfeso para que eles tomassem cuidado. E ele vai dizer: lembrem, fiquem atentos. Lembrem de tudo que eu ensinei vocês com lágrimas durante 3 anos, dia e noite. São Paulo estava falando: olha, eu dediquei a minha vida por vocês. Eu dediquei 3 anos a ensinar, a cuidar, a pastorear. Então lembrem-se de tudo que eu falei e não se deixem enganar. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não se deixe enganar. Todos aqueles que prometem uma religião fácil, uma vida de cristãos fácil, é mentira. Todos aqueles que prometem soluções rápidas, é mentira. É só nós compararmos o que muitos falsos profetas têm prometido com aquilo que o próprio Senhor nos falou. Esses dias, veja bem o que nós estamos meditando da despedida de Jesus. Em momento algum, Jesus falou com os discípulos que ia ser fácil servir a Ele. Ao contrário, Jesus fala de cruz, de perseguição. E Jesus não fala de riqueza, de coisas fáceis, de prosperidade. O Senhor quer que nós sejamos felizes, sim, e Ele nos abençoa na medida daquilo que nós precisamos. Mas a igreja não existe para pregar coisas do mundo, porque as coisas do mundo são passageiras. A igreja existe para anunciar a salvação e a vida eterna. Então essa exortação hoje é para nós. É para nós. Não se deixe enganar. Não se deixe iludir. As coisas de Deus não são compradas.
Você não tem que pagar nada para ninguém para você receber a bênção de Deus, porque o preço já foi pago. Está escrito aqui, São Paulo falou. Foi pago com o sangue de Jesus. Dai de graça aquilo que de graça recebestes, é o que o Senhor falou com os discípulos e é o que Ele fala com cada um de nós também. Então nós devemos ficar atentos e não nos deixar enganar. E aí, São Paulo vai dizer, eu vou e agora eu entrego vocês a Deus e a mensagem que eu anunciei. Essa mensagem que tem poder de edificar e dar herança e dar vida eterna a todos que foram santificados. Naquele momento, São Paulo estava dizendo, agora eu entrego vocês nas mãos do Senhor. Sejam fiéis, sejam perseverantes, porque existe uma herança eterna para vocês. E São Paulo vai dizer algo muito, mas muito precioso. Ele dizia assim, eu não cobicei de vocês ouro, nem prata, nem nada. O que eu quis fazer aqui foi anunciar o Evangelho. Eu não fui pesado para ninguém. Eu não quis nada material de ninguém. Eu não quis dinheiro, eu não quis poder. Eu quis simplesmente fazer o que o Senhor me mandou. Porque há mais alegria em dar do que receber. São Paulo estava dizendo literalmente que ele não usurpou nada de ninguém, mas ele trabalhou pelo seu próprio sustento. Ele lutou também das suas mãos para que fosse providenciado aquilo necessário para ele e para os irmãos que estavam na missão com ele. O Senhor nos chama hoje, diante dessa palavra, a meditar sobre isso, porque a igreja e aqueles que estão à frente foram chamados para servir e não para ser servidos. Foram chamados para pastorear, para cuidar das ovelhas, para cuidar do povo de Deus, para zelar pela verdade e pela sã doutrina. Então nós temos que interceder muito pelos nossos líderes, por nossos padres, por nossos bispos, pelo Papa, por toda a igreja, para que o Espírito Santo possa santificar a cada dia. E que aqueles que foram constituídos em autoridade possam honrar essa missão que lhes foi dada pelo próprio Senhor. É uma missão de grande importância, porque o Senhor confiou aquilo que Ele adquiriu, a nossa vida. E hoje então, diante dessa palavra, nós somos chamados para meditar sobre essas coisas. Essa despedida de São Paulo, sabendo que ele estava prestes a morrer, é uma mensagem de edificação e de alerta para nós. A verdade do Senhor está na sua palavra. A verdade do Senhor está na sua doutrina. E nós temos então que tomar cuidado com as ilusões. Nós temos então que tomar cuidado e vigiar para que não sejamos enganados. E se você tem alguma dúvida, procure o seu sacerdote, procure o padre da sua comunidade, procure uma liderança. Mas não caia em mentiras e falsidades. Não caia em promessas fáceis, porque é o diabo que engana. E ele seduz a muitos. Pessoas que às vezes têm uma boa oratória, que falam bem, e lobos que se fingem de pastores para cuidar do rebanho, mas só querem destruir. E nós temos que estar com os olhos abertos, com o coração aberto, para que a vontade de Deus, não a vontade dos homens, a vontade de Deus possa se cumprir na nossa vida. Eu não esqueço de um momento que aconteceu, uma situação que aconteceu comigo, há muito tempo atrás, quando uma pessoa chegou para mim e foi me falar algo dizendo que era em nome de Deus. E era algo que eu precisava tomar uma decisão muito séria. Mas meu pai havia me ensinado que sempre que alguém
falasse alguma coisa comigo em nome de Deus. Eu devia guardar no coração, mas tendo a certeza que, se isso é algo de Deus mesmo, o Senhor iria confirmar em mim, através da oração. E buscando em oração, nada disso que foi falado era verdade. Então eu simplesmente renunciei em nome de Jesus. E é assim que nós devemos agir, não desesperar, mas esperar em Deus e saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, a solução dos problemas não vai ser de hoje para amanhã, como muitos prometem. A solução dos problemas materiais, espirituais, emocionais, não vão ser de um dia para a noite. Mas se nós perseverarmos no Senhor, se nós andarmos na sua presença, Ele vai nos guiar, Ele vai nos conduzir, Ele vai agir na nossa vida. E nós temos que então acalmar o coração e saber esperar em Deus e não deixar ser iludidos. Essa despedida que São Paulo fez aos irmãos na comunidade, na cidade de Éfeso, é para que cada um de nós também possamos entender, também possamos saber que tudo ao seu tempo vai acontecer na nossa vida para a glória do nome do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. E eu gostaria de rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 67. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Ó Deus de amor e de bondade, que esse convite para cantar, para celebrar o Senhor, possa estar sempre na nossa boca e no nosso coração. Então vem, Senhor, suscita o vosso poder e confirma, Senhor, esse poder entre nós, o poder do teu nome precioso, o poder do seu nome que cura, que liberta e que traz vida. Que todos possamos celebrar o Senhor, possamos cantar-lhe salmos de louvor, que através do seu povo, Senhor, o seu nome seja glorificado, o seu nome seja exaltado, e que todos possam ouvir a sua voz, que todos possam saber que existe um Deus poderoso, que deu a vida para nos resgatar, que deu a vida para nos salvar. Ó Senhor, que os nossos lábios sempre te louvem, que possamos sempre dar glórias e louvores ao seu nome, que possamos sempre te exaltar, Senhor, que possamos sempre bendizer o Senhor, que possamos sempre te adorar e que através da nossa vida, através da graça do Senhor em nós, muitas pessoas possam te reconhecer como Deus, como Senhor e como Salvador. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.